Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo 2, capítulo 3, perdão, Êxodo 3. Êxodo para alguns Exodo, né? Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Todos acharam? Diz assim o texto: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou Moisés. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, imagine essa cena. Uma árvore pegando fogo e do meio do fogo sai uma voz. Moisés, Moisés. E o mais louco ainda, ele responde para a árvore. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está pisando, ou o lugar que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Na minha vida pastoral, talvez uma das frases que eu mais ouvi foi essa que é o tema do sermão de hoje. Enfim, pastor, quando vai ser? Quando vai acabar o meu sofrimento? Quando é que de fato a minha vida vai mudar? É quando parece que a gente já está fazendo tudo certo, quando de fato o meu relacionamento vai deslanchar, o meu ministério vai deslanchar, a minha vida profissional, quando de fato será? Todos nós temos essa angústia, sabe aquele momento único que separa o ontem do amanhã, que vem e marca a nossa vida? Todos nós estamos à procura desse, enfim, quando será? Quando será que vou ser curado? Quando será que vou abrir uma porta de emprego? Quando será que vou encontrar sentido para a minha vida? Quando será que minha cabeça vai, minhas emoções vão se equilibrar? Estou fazendo tudo, não sacrifício, quando será que vai fluir? É uma pergunta que todos nós temos pelo menos em uma, duas, três áreas da vida, porque buscamos essa resposta. Quando será que eu vou sair dessa fase que parece ser uma fase de, por enquanto estou aqui? Por enquanto eu estou vivendo assim, esses por enquanto, sabe? Que é uma fase que a gente não quer estar, um lugar que a gente não quer morar, um momento que a gente não quer estar vivendo, mas a gente sabe que por enquanto está ali. E a pergunta que fica é, quando será? Quando será o definitivo? Quando será aquilo que Deus tem para mim? Porque sabemos que Deus tem algo para nós. É interessante perceber que Moisés, ele está morando num deserto, e Deus cria um dia para gerar um antes e um depois na vida dele. Deus pega uma árvore que é comum no deserto, a sarça, e é muito comum a sarça pegar fogo no deserto. A sarça é uma árvore infrutífera, uma árvore comum, é como se fosse um mato para nós aqui. No deserto a sarça não tem valor nenhum, ela não tem fruto, ela não produz sombra. A sarça é uma árvore seca, cheia de galho. E por conta do calor extremo no deserto, ela pega fogo mesmo. Não tem nada de anormal a sarça pegar fogo. O que é anormal é o fogo não consumir o galho da sarça. E tem um dia que Deus prepara, num dia comum de Moisés. Moisés está ali pastoreando ovelhas, recolhendo cocô de ovelha. Um homem que foi criado para ser príncipe do Egito, agora está vivendo como um anônimo no deserto. Tem fases da nossa vida que são anônimas mesmo.
E agora ele está andando um dia como qualquer outro, e a sarça pega fogo, e ele fica muito curioso, porque está pegando fogo, mas a árvore, ela continua intacta. A chama, a labareda de fogo está fortíssima, mas os galhos, os ramos, o tronco, o fogo não consome, é como se fosse blindada. E aquilo Moisés olha e ele é atraído, e quando ele ouve, chega naquele dia, Deus fala com ele. É uma epifania, é um momento único, é um momento divisor. Porque num dia comum, numa vida comum, Deus muda totalmente o cenário da vida de Moisés com 80 anos. Deus está definindo um antes e um depois da vida de Moisés naquele dia. A sarça, ela tem um símbolo. A sarça é eu e você. Aquela pessoa que não tem muito valor, não tem muita, sabe, cheio de tranqueira. Nós somos assim, problemáticos, o passado nos aflige e não tem muita coisa assim de valor na gente. Mas de repente aquela sarça que pega fogo e não consome, é mais ou menos o que o avivamento vai fazer com a gente, sabe? É muito normal a gente ter momentos com Deus, mas de repente Deus quer nos mostrar que não é o valor da sarça, não é o meu valor. Tem dias que Ele vai colocar algo em mim que não vai sair mais, mas a pergunta que fica é: quantos serão esses dias? Quando que eu vou encontrar esse de repente, essa sarça que vai mudar minha vida, meu ministério? Quando será esse dia que minha vida vai fazer sentido? Porque eu sou bom naquilo que eu fui criado para ser. Ninguém pega num garfo como eu pego, ninguém canta como eu canto, ninguém anda como eu ando. Meu Deus, eu não fui feito para ser igual a ninguém. Quando vai ser esse dia que eu vou conseguir colocar todo o meu potencial em prática, minha estrutura, que eu vou chegar em casa cansado, mas realizado, dizendo: olha, a minha vida tem sentido, a minha vida tem propósito, eu que realmente a minha vida faz sentido. E não importa se eu sou um pedreiro, não importa se eu sou um enfermeiro, se eu sou um médico, se eu sou um agricultor, se eu sou um pastor. O sucesso não está pautado naquilo que a sociedade diz, mas numa conexão onde eu sei que eu estou vivendo aquilo que Deus tem para mim. Quando vai ser esse dia? Porque o camarada Moisés, 40 anos ele viveu no deserto, no Egito. De repente ele está andando no palácio, e ele é hebreu, mas criado como egípcio, e ele vê um egípcio batendo no hebreu. Ele vai lá e assassina um homem. Num dia ele é príncipe do Egito, no outro dia ele é fugitivo procurado de morte, que vai parar num deserto sem nunca ter vivido num deserto. Moisés foi criado sendo abanado por escravos e comendo vinha na boca. Moisés foi criado durante 40 anos comendo do bom e do melhor, dormindo nas melhores camas, vestindo as melhores roupas, vestindo-se de seda da mais fina. E num dia para a noite ele vai parar num deserto, sem ele nem beira, sem saber o que é ser pobre, sem saber o que é passar necessidade, e tem que reaprender a vida. E a pergunta que fica é: legal, 40 anos rico, 40 anos pobre, quando vai ser que eu vou de fato descobrir? E a pergunta que fica é: quando vai ser? E eu orei a Deus porque tem áreas da minha vida que eu tenho perguntado para Deus: quando vai ser, Senhor? E talvez você está perguntando aqui: quando vai ser? Porque estou cansado de gastar dinheiro e não ir. Estou cansado de emocionalmente negociar algumas coisas e não ir. Estou cansado de ouvir as pessoas e é tudo isopor. Olhando para a experiência de Moisés, a resposta que vai me dizer se eu vou estar mais perto ou mais longe desse dia, que vai gerar um antes e depois da minha vida, e de fato eu vou ser a pessoa feliz porque eu cumpro aquilo que Deus tem para mim. Na minha concepção, pelo que eu vou trazer na palavra, são 3 fatores aqui, bem simples. O primeiro deles: eu encontro a sarça, eu encontro esse dia, enfim, quando eu consigo de fato romper com o meu passado. Você nunca vai viver um avivamento enquanto você não romper com o seu passado. Nunca. Porque avivamento é novo. A Bíblia nos dá parábolas e ilustrações de que Ele não põe vinho novo em odre velho. Não se coloca remendo novo em vestido velho. Deus nunca colocará vida nova se você for velho. Lá em Êxodo capítulo 2, versículo 18, o texto diz: quando as moças voltaram a seu pai Reuel, este lhes perguntou: por que vocês voltaram tão cedo hoje? E elas responderam: o que elas responderam? Um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao... Elas referem-se a Moisés chamando ele do quê? Egípcio. Ele não estava mais no Egito, ele não se vestia mais como egípcio,
Ele não morava mais no palácio, ele estava no deserto, mas ele ainda falava como egípcio, ao ponto de que as filhas de Reuel, quando vão olhar para Moisés, o identificam não como um hebreu, porque ele nasceu como hebreu, ainda o identificam com a vida e com o jeito e com o trejeito que ele tinha, quando ainda morava num palácio. Os anos do palácio mudaram Moisés. Sabe, você que desviou 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou você que nunca veio servir a Deus, ou nós que estamos aqui na igreja, todos nós fomos influenciados por alguma cultura. Todos nós fomos influenciados por pessoas, por momentos. E o problema é que Deus não vai acender a sarça para um homem que, antes de se lembrar que tem uma nação hebreia, é um hebreu, ainda tem vestígios de uma nação idólatra, ainda é reconhecido por egípcio. A sarça não arde. Não adianta nascer de novo, não adianta ter promessa e vir ao culto se o meu comportamento é o mesmo de antes da minha conversão. É o mesmo. Se as filhas de Reuel continuam me vendo como egípcio, eu não vi visto mais como egípcio, mas o meu jeito é egípcio. Se eu quero encontrar esse dia que vai mudar a minha vida, eu também tenho que tomar uma decisão. A decisão é romper com o meu passado. Dizer ser cristão não basta. Se alguém perguntasse para Moisés, ele dizia assim: o que você é, Moisés? Eu sou hebreu. Mas a gente não tem que ser reconhecido quando a gente se apresenta. A gente tem que ser reconhecido quando as pessoas nos observam. Não adianta Moisés dizer que é um hebreu, se quando olham para ele falam: você é um egípcio. As filhas de Reuel falavam: você é um egípcio. Ele não era um egípcio. A tua identidade não está na sua apresentação. A sua identidade está no que as pessoas estão enxergando. E a pergunta que fica é: as filhas de Reuel, se fossem olhar para você hoje, te veriam e me veriam como um povo de Deus? Nós já somos um povo de Deus? Ou ainda há traços onde as pessoas ficam dizendo: será que ele voltou para a igreja ou não? Eu vi uma foto que ele estava no culto, mas espera aí, agora eu estou em dúvida, porque ele vive fases. Se você quer um dia que mude a sua vida, se você quer a sarça ardente ao ponto de dar o propósito pelo qual você nasceu, de ver o melhor de Deus, você precisa, e eu precisamos, nós precisamos romper com o nosso passado. Não é simples esse processo de transição, porque foram anos morando no Egito, foram anos comendo como egípcio. Não é simples, mas às vezes a gente se agarra tanto ao que vivemos no passado, que fica tudo mais complexo ainda. Aquilo que era para ser difícil fica quase impossível, porque eu abraço aquelas práticas, porque é muito mais cômodo. Eu aprendi 40 anos. É mais fácil eu manter uma cultura que eu faço com os pés nas costas do que aprender uma vida nova. No Egito só há escravidão. Não se engane. A vida velha que nós tínhamos só nos escravizou, só deformou a nossa alma. Não se engane, mas rompa com a vida velha. Se você quer encontrar uma sarça, um propósito, um relacionamento que vale a pena, ter sabedoria para encontrar um companheiro que vale a pena, não uma pessoa que vai usar seu corpo ou usar sua mente, mas uma pessoa que vai usar o seu dinheiro, estrutura emocional para trabalhar decentemente, para ter o teu futuro nas mãos daquele que sabe o teu futuro antes de você se lembrar ou pensar. Você é obrigado a dar um basta no seu passado. Você tem que lutar por isso. Você tem que entender que as pessoas têm que identificar não como egípcio, mas como um filho de Deus. Não existe mornidez no reino de Deus. Ou você é quente, ou você é frio. Ou você é quente, ou você é frio. O morno, ele vomita. Podemos fazer pazes, mas a igreja não dá carreira espiritual. A igreja não sustenta. Rompa com a vida velha. Faça tudo de novo, ainda que dê trabalho. Rompa com amizades. Viva o novo, busque o novo. Ainda que você tenha caído e eu tenha caído, busque o novo, fale do novo. Coragem. Coragem para você estar vivendo um dia como qualquer outro e Deus te surpreender com uma sarça ardente.
Um dia que é para você só mais um dia de trabalho. É só mais um dia para recolher cocô de ovelha como Moisés estava. E de repente um dia comum, Deus faz o sobrenatural porque você ousou romper com o seu passado. Qual é aquilo, o que é que você tem que romper a partir de hoje? Quem são as pessoas, os lugares, as falas, as práticas? O que é? Não adianta se converter e ser o mesmo reclamão de sempre. Se converter e ser o mesmo murmurador de sempre. Não adianta. Moisés, ele era um hebreu, mas no deserto ele foi reconhecido como egípcio. E a sarça só arde quando ele rompe com o passado. Se você quer encontrar esse dia fantástico, a primeira coisa é romper com o passado. E a segunda, você tem que atravessar seu deserto. Deserto é lugar de punição, sim. Deserto é lugar de punição, mas o deserto também é lugar de purificação de caráter. A gente aprende muito pouco com o sucesso. A gente aprende muito pouco com a formatura da faculdade. Você vai aprender quando o teu chefe fala assim que você não é bom o suficiente. Você não vai aprender quando pega o canudo da faculdade na mão. Você vai aprender quando você perceber que tudo que você estudou não vale para nada, porque o teu chefe não consegue ter paciência com você e você vai ter que se desdobrar do novo jeito. Você aprende quando as pessoas, elas te frustram. Você aprende quando você chora. O deserto, ele pune, mas o deserto amadurece. O deserto te faz entender que eu não vou ter todo tipo de comida, então eu tenho que dar valor para o pouco que tenho. Valor para o maná. O deserto nos forja. Atravessar o deserto é mudar a mente. Atravessar o deserto é pensar diferente. Atravessar o deserto é sair daquela cabeça que eu tinha de escravo quando estava no Egito e ter uma cabeça livre para depender de Deus. Acabou o dinheiro, acabou as amizades, eu não ganho mais como ganhava antes, a minha vida está muito ruim, mas a minha cabeça está mudando. Eu estou aprendendo a dar valor para o que importa. Eu estou crescendo do jeito certo, crescendo primeiro para baixo, para depois para cima. O deserto tira aquela limitação da escravidão. É no deserto que eu aprendo a viver o sobrenatural, porque não sei se vai ter água para todos os dias, não sei se vai ter comida todos os dias, eu sei que tem que viver. E o problema é que alguns nunca verão a sarça ardente, porque estão se matando no deserto. Moisés, ele entra ferido no deserto, ele sai corrido. Imagina um camarada que viveu 40 anos num palácio e de repente se vê no deserto, sem familiar, sem parente, sem saber para nada, e ele está lá no deserto. Ele entrou ferido por uma alma orgulhosa, o orgulho que foi plantado no Egito, comendo bem, vestindo-se bem, mas durante 40 anos no deserto ele aceitou ser pastor de ovelhas. Durante 40 anos no deserto ele foi perdendo toda aquela pompa que o Egito deu para ele, e ele foi aceitando que ser pastor de ovelha estava tudo bem. Ele entra no deserto como um egípcio, mas ele sai do deserto como um hebreu. Ele entra no deserto confuso, mas ele sai do deserto convicto. Ele entra num deserto fugitivo, mas ele sai do deserto um libertador. Ele entra no deserto solitário, mas ele sai do deserto com uma família. Ele entra no deserto desistindo, mas ele sai do deserto com uma promessa. Ele entra no deserto como um homem natural, mas ele sai do deserto como um homem sobrenatural. Ele entra no deserto sem esperança para ele, mas ele sai do deserto levando esperança para uma nação inteira. O deserto é um péssimo lugar para estar, mas o deserto, ao mesmo tempo que pune, ele purifica e dá mentalidade. Então pare de reclamar da escola que Deus te colocou, pare de reclamar da faculdade que Deus te plantou, porque isso, os beijinhos no rosto que você tem não vão te dar, os tapinhas nas costas não vão te dar esse caráter de filho de Deus que Deus está te dando. Pare de reclamar da grande e bela escola que Deus colocou você lá, porque pode punir, mas não vai matar. E se você não atravessar o deserto, eu digo para você que nunca você terá um dia de sarça ardente. Nunca. Deixe o deserto tratar tua mente. Deixa a dor fazer bem. Se não fosse a dor, morreríamos em casa sem saber o que é. Se não fosse a dor, nós morreríamos sem saber por que morremos. Graças à dor vamos ao médico. Graças à dor, graças ao caroço, graças ao vermelhidão, graças à alergia, graças à dor nas costas, eu me desperto para algo que eu não me importo. Graças à dor nas costas, eu estou me preocupando do jeito que eu tenho que sentar. Graças a esse problema intestinal, eu estou revendo a forma como eu me alimento. Graças a essa dor da cabeça, essa sinusite, eu estou me preocupando em estar mais agasalhado ou com óculos. Graças à dor, nós somos movidos a tomar atitudes que sem a dor não tomaríamos. O deserto pune, mas o deserto está te chamando a atenção para deixar de ser uma criança mimada, para se transformar num grande libertador, para ter um dia que vai mudar a tua história para sempre.
Atravesse o teu deserto. No Egito não tem experiência com Deus. No Egito não é você, é bebida, é tudo errado, só escravidão. Mas no monte de Deus a sarça arde, e você vai ter sua experiência com Deus. Sua experiência com Deus está no deserto. Sua experiência com Deus está num vale. Sua experiência com Deus está na dor. Sua experiência com Deus está quando você fala, eu não posso. E aí você é obrigado a dobrar o joelho e vai dizer, esse é o lugar que eu quero que você esteja, dependendo de mim. Não é de pé, não com o nariz empinado, batendo no peito. É de joelho, com a cabeça entre as pernas, chorando e dizendo, sem ti eu não vivo, sem ti eu não consigo, sem ti eu não posso, me ajuda. E Deus vai dizer, é exatamente este lugar que eu te fiz para estar, dependendo da minha presença. A sua maior experiência está no deserto. E se você quer ter um dia que vai mudar a tua vida, pare de fugir do deserto, porque fugir do deserto só vai aumentar a tua temporada lá. Quanto mais tempo você fugir do tratamento do deserto na sua vida, mais tempo você aumenta a sua temporada lá. O povo de Deus fugiu do tratamento, negavam-se a ser gratos e a murmuração estava lá. E é por isso que ficaram 40 anos. Se eu for agora do trajeto com um carro, eu faço em 3 dias eu faço a caminhada que eles demoraram 40 anos para fazer. Em 3 dias de carro eu cruzo todo o percurso que eles demoraram 40 anos. Quanto mais você impedir que o deserto te amadureça, mais você prolonga a sua temporada nele. O que eu falo determina o tamanho e o tempo do meu deserto. Demônio, desgraça, Deus não existe. O que eu falo, o que eu determino, dá o tamanho e o tempo do meu deserto. A culpa é sua. É você que não é sábio. É você que lê a Bíblia e esquece o que leu. É você que ouve que Deus te ama e esquece disso. O que você fala determina o tempo e a duração do seu deserto. Para você encontrar, por fim, primeiro, rompa com o seu passado. Segundo, você precisa atravessar o seu deserto. Atravessa ele. E último, para você encontrar esse dia que vai mudar a sua vida, você tem que ser obrigado a tirar de você todo vestígio de autossuficiência. Todo. A Bíblia diz que quando aquela sarça está pegando fogo, Moisés se aproxima e sai uma voz chamando ele, e logo a sarça diz o seguinte: tira a sandália dos teus pés. Não te chegues para cá, tira os sapatos, porque esse lugar é santo. Deus chama a atenção de Moisés para o último requisito para viver um tempo novo, a autossuficiência. Ele passou 40 anos cuidando de ovelhas. 40 anos. E agora Moisés está se rendendo. Toda a habilidade que ele adquiriu no deserto, para viver no deserto. Não se anda descalço no deserto. Deserto é lugar de serpentes, escorpiões. Deus pega o cajado de Moisés, um pastor de ovelhas. O cajado é como se fosse a arma de um policial. É como se fosse a faca de um açougueiro. É como se fosse a farinha de um padeiro. O cajado de um pastor é a ferramenta mais hábil. E Deus pede para Moisés pegar a sua vara, o seu cajado, e jogar no chão. E quando ele joga a vara, aquela vara se transforma em uma serpente. Deus estava ensinando para ele que aquilo que ele se apoiava já não importava mais. Continuar se apoiando naquilo que o sustentou durante 40 anos. A profissão de Moisés, de príncipe do Egito, foi pastor de ovelhas. Mas agora aquilo que a sua maior ferramenta se transformou numa serpente. A sarça só queima quando você tirar toda a segurança da sua vida, daquilo que você faz. A nossa geração presente tem que aprender que a nossa segurança está na glória. Se a tua segurança estiver no seu dinheiro, Deus vai tirar seu dinheiro. Se a tua segurança estiver em lugares, Deus vai tirar esses lugares. Em Êxodo 4:3, ele fala: lança na terra. E ele lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Moisés estava fugindo do cajado que virou uma cobra. Lançar o cajado no chão se torna uma serpente. O que significa isso? Que aquilo que Moisés mais confiava
para ajudá-lo no deserto, com as ovelhas, poderia transformar-se num laço, se fosse ainda aquilo a sua confiança. Serpente é um inimigo. Aquela vara poderia se transformar num coelho, qualquer animal, por que numa serpente? Deus é didático, tudo Ele nos ensina. A vara que o sustentava, a vara que era o símbolo da sua profissão, quando Ele joga no chão, se transforma numa serpente. O animal que é inimigo de Deus, que é símbolo da traição. Deus estava ensinando para Moisés que continuar confiando no seu trabalho seria a sua destruição. Continuar confiando nas suas habilidades seria a sua destruição. Continuar confiando na sua experiência. Você só se aproxima da sarça. Você só tem dias únicos quando todas as suas seguranças humanas são tiradas de você. Quando Deus diz, tire as sandálias, Ele está dizendo para Moisés, entenda que diante de mim, eu sou a sua segurança. Eu sei que aqui no deserto tem escorpiões e serpentes, mas você está diante de mim, pode andar descalço. Você está diante de mim, pode andar descalço, tira a sandália. Em nenhum outro lugar, diante de nenhuma outra presença, você deveria andar descalço no deserto. Mas para te provar que eu sou o seu sustentador, tira a sandália dos teus pés. Pisa nessa terra cheia de escorpião, porque eu estou mandando. Eu sou a tua segurança, eu sou o teu sustento. Não é tua escola, não é teu remédio. Tira a sandália do teu pé, Moisés. Anda descalço aqui, anda meu filho, anda descalço. Anda, porque eu calo a boca dos escorpiões, das serpentes. Anda, Deus estava tirando de Moisés o cajado da segurança humana, a sandália da segurança física. Porque diante de Deus, eu não preciso ter nada que me faça viver. Eu só preciso me lançar sem reservas, porque Ele é a minha segurança, Ele é a minha provisão, Ele é o meu remédio, Ele é o meu psicólogo, Ele é o meu psiquiatra, Ele é o meu amor, Ele é a minha vida, Ele é o meu antidepressivo, Ele é tudo que eu preciso, Ele é meu anestésico, Ele é o meu óleo, Ele é a minha Bíblia, Ele é o meu Deus, Ele é o meu pai, Ele é o meu marido, Ele é o meu filho, Ele é a minha fonte. Os homens falham, mas Ele não falha. Os homens deixam, mas Ele não deixa. As pessoas abandonam e esquecem, mas Ele não esquece. Diante de mim, vem sem sandália, vem sem cajado. Ande descalço. Andar descalço no deserto é perigoso. Todos nós queremos esse dia. Enfim, pastor Diego, quando será esse dia? E talvez eu encerre essa palavra como se Deus perguntasse para você: quando é que vocês vão me dar a oportunidade de acender uma sarça para mostrar o que eu tenho para vocês? Quando é que vocês vão parar de esperar que eu faça, quando eu estou esperando vocês romperem com o passado? Quando eu estou aqui no trono esperando vocês, de uma forma linda e poderosa, atravessar o lugar que eu plantei. E eu não dei nada maior do que a sua estrutura. Eu te fiz. Dói, machuca, mas tem pedagogia nisso. Você vai entrar um escravo e vai sair de lá um libertador.